É que muitos de vocês não conhecem sobre tratores, certo? Você conhece? Da ré, eu acho. Que trator você acha que eu comprei então? Um phaser. Phaser? Existem tratores que mal entram aqui. Mas se for muito grande, não entra nem nas porteiras do rei. Entendeu? Aí tem que ser um pequenininho pra entrar na porteira do rei. Os grandão entram na sua porteira? Não, não entra não. Esse trator aqui ele serve pra quê? Especificamente? A grau. Agora vai poder fazer racha com o seu Adriano. Olha que bichão É pra gradear a pista pra nós de top. Aqui já nem tem lugar pra plantar vai lá. ficar top, É só hein, morro. né? Vai plantar o quê lá? Mas parabéns, mano. De coração mesmo. Tá mentindo. Vou explicar agora pra vocês o que o trator faz. Então é o seguinte, galera. O trator... Brandinho, vem ficar melhor que é isso aí, né, Brandinho? Isso aqui eu arrasto sua X1 que você nem vai ver, irmão. Isso aí tu vai comprar pra nós desatolar quando ficar na lagoa lá, o gordão. Nossa,